E aí? Bom, então, promessa é meio que dívida, né? Em algum momento eu falei com uns amigos que, tão logo eu adquirisse uma cópia do livro de Concórdia, eu começaria a falar um pouco mais publicamente sobre teologia luterana. Eu acabei não adquirindo, mas aconteceu uma coisa bem melhor. Eu ganhei de presente um exemplar neste domingo do meu queridíssimo irmão Israel, a quem eu agradeço aqui publicamente. E bem, não tem muito para onde correr, né? Vamos começar aí a falar de teologia luterana na internet ou onde quer que a gente possa propagar essa coisa maravilhosa por aí, não é mesmo? A primeira pergunta que fica é o que é exatamente esse tal livro de Concórdia? Por que ele é importante? Por que alguém se dedicaria a ler um negócio tão grande? É uma pergunta realmente muito interessante e quero aqui começar a respondê-la. O livro de Concórdia ele se trata das confissões luteranas, ou seja, dos documentos oficiais da Igreja Luterana, dos cristãos e teólogos luteranos, que vêm sendo cridos, ou para colocar num termo melhor, que como está escrito na forma de Concórdia, que vem sendo crido, ensinado e confessado desde o final do século XVI até hoje. Outra pergunta que pode surgir é o que tem dentro desse livro que faz ele ser tão grande? Pois bem, vamos deixar isso bem claro. O que está contido aqui são os credos ecumênicos, ou seja, o credo dos apóstolos, o credo niceno e o credo atanasiano. Estão contidos aqui a Confissão de Augsburgo, a Apologia da Confissão de Augsburgo, um tratado sobre o poder e o primado do Papa, esses 3 documentos de principal autoria de Philippe Melanchthon. Nós temos também o Catecismo Menor, o Catecismo Maior e os artigos de Smalcalde de Lutero. Lutero é quem meio que acabou levando o nome da história, mas nota-se que ele é parte do livro de Concórdia, ou seja, o luteranismo não é basicamente levantar Lutero à situação de papa e subscrever tudo que ele disse. Diversas coisas que ele disse em questões políticas, sociais e culturais você deve crer que luteranos não concordam, mas também posições teológicas de Lutero são vistas com alguma dúvida ou com alguma distância por luteranos, mas aquilo que ele escreveu no seu Catecismo Maior, Catecismo Menor e artigos Smalcalde se tornaram questão de doutrina no luteranismo. Para além disso, nós também temos a fórmula de concórdia, que é formada por um epítome, ou seja, uma coisa um pouquinho menor, uma explicação um pouquinho menor desse conjunto de ideias, e a declaração sólida, que aí sim é um documento teológico robusto que vai discutir aí não apenas o conteúdo inteiro, como também vai dar resposta às dúvidas que surgiram já lá no século XVI sobre os luteranos. Você, por acaso, já pode conhecer o livro de Concórdia e pode falar, Luiz, eu sei que essa obra aí não é tão barata. Na verdade, para adquirir uma obra dessa, eu vou ter ali que deixar de comer uns cachorro-quente, e isso é verdade. Mas não é o final do mundo. Eu ganhei a obra agora, mas antes disso eu fazia a leitura dessa obra. Luiz, de maneira legal, seu pirateiro? Não. Na verdade, você pode ter acesso ao livro de Concórdia gratuitamente. As traduções em português, infelizmente, ainda não estão disponíveis no domínio público. A gente só começou a ter o livro de Concórdia aqui no Brasil na década de 80. Veja você como demorou para que a gente conseguisse ter uma obra tão relevante aqui no nosso país. Mas as traduções em inglês estão completamente disponíveis na internet. Eu vou deixar um link aqui embaixo do bookofconcord.org, ou seja, o livro de concórdia.org, que tem lá todos os documentos que estão contidos aqui em versão inglês. E aí, novamente, vem mais uma pergunta. Mas, Luiz, eu não leio inglês. Ótimo, ainda bem que nós estamos numa época de bastante tecnologia. Todas as vezes que eu utilizei o Google Tradutor para fazer algum tipo de inspeção em coisas que eu não tinha entendido no inglês, lá no Book of Concord, o Google Tradutor me trouxe traduções muito boas, mantendo a estrutura do site, mantendo a formatação. Então, caso você não leia inglês, não tenha vergonha de utilizar o Google Tradutor na página, você vai conseguir um resultado bem próximo do que seria uma tradução que, por exemplo, eu tentaria fazer ou qualquer outra pessoa. Então, fica aí uma chance de você ler de graça. Uma última pergunta que pode surgir é, Luiz, esse livro tem quase 800 páginas. Por onde eu começo? Eu leio de capa a capa? Como é que eu faço? Existem algumas discussões sobre como é que a gente faz isso, certo? Então, eu tenho uma opinião, outra pessoa pode ter outra, mas eu acho que a forma mais acertada e muito bem feita é um documento que a Concordia Publishing House, que é basicamente a editora Concordia lá nos Estados Unidos, tornou público tempos atrás e que vem também numa das edições digitais do livro de Concórdia em inglês, onde você tem basicamente uma estrutura, um guia de leitura anual, onde você fazendo leituras curtas de 15, 20 minutos de segunda a sexta, você consegue ler todo o texto.
E ele começa por uma estrutura que parece bastante interessante, começando pelo catecismo menor e no catecismo maior, e deixando os documentos mais robustos, como é o caso da forma de concórdia, só para o final, onde você já se acostumou com a linguagem, com as defesas e tudo mais. Então, fica aqui uma condição. Eu vou deixar também esse documento aqui embaixo. Infelizmente, ele não está em português, mas não é tão complicado assim de entender o que cada nome de livro em inglês significa no português. E como a grande maioria de vocês pode se utilizar pelo site, lá a entrada aos livros vai estar em inglês, então vocês podem se utilizar disso. Então, este basicamente é um grande resumo do que é o livro de Concórdia, de forma rápida, de forma sucinta. Deixamos claro aqui porque ele é importante. Aqui, nesse documento gigantesco, você tem basicamente o que luteranos creem. Então, se algum dia você tiver alguma dúvida sobre o que luteranos pensam sobre qualquer coisa, antes de começar a fazer pesquisas loucas, vá ao livro de Concórdia, que existe ali as respostas. Inclusive, uma coisa bem interessante a notar. Este livro é deste tamanho, mas ele não dá opiniões em comparações a outras tradições cristãs sobre muitas coisas. A preocupação luterana é muito mais nos artigos cruciais da fé cristã. E nesses artigos, pode ter certeza que estão muito bem explicados, o tamanho fala por si só. Então vamos lá, por que a gente não faz? O ano está acabando, certo? O ano vai acabar, o ano que vem está começando. A gente costuma fazer promessas. Que tal fazer uma promessa de final de ano muito interessante para o crescimento da nossa vida espiritual, do nosso conhecimento da fé, da nossa certeza e convicção nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo? Que tal vocês pegarem esse documento que vai lhe ajudar a ler o livro de Concórdia durante o ano inteiro e concluí-lo ao final desse ano e começarmos todos nós uma corrente para tentarmos todos terminarmos o livro de Concórdia no ano que vem. Eu tenho certeza que a gente vai terminar o ano muito feliz por ter concluído uma coisa, mas além disso, os que já são luteranos se tornarão luteranos mais convictos, aqueles que não são luteranos pode ser que se interessem pela teologia luterana, ou que pelo menos tenham uma visão mais correta, sadia, saudável sobre o que vem a ser o luteranismo. A gente sabe que acontece diversos espantalhos sobre ceia, batismo, enfim, basicamente qualquer assunto envolvendo luteranismo tem uma explicação meio torta por aí, que não é a explicação do livro de Concórdia. Mas é isso, tende a ser algo muito benéfico. Então aqui fica o meu convite. Não apenas eu vou deixar aqui na descrição o livro de Concórdia, para você acessar gratuitamente, está em inglês, mas confia em mim, pode utilizar o Google Tradutor, que as traduções vêm com altíssima qualidade. E também vou deixar aqui esse guia de estudo, um plano anual de leitura do livro de Concórdia, e vamos ver, será que a gente consegue aí terminar 2024 tendo lido todo o livro de Concórdia? Eu tenho certeza que prejuízo nenhum vai se causar, a gente com certeza vai sair bem melhor dessa. Então é isso, vídeo rápido, perdão, não tem edição, a iluminação vai e volta, porque o celular está tentando lidar com a falta de cenário. O áudio talvez não esteja muito bom, mas é um prazer aqui começar a comentar sobre isso, e quem sabe daqui a pouco eu volto aí com um outro tema, talvez trazendo explicações utilizando o livro de Concórdia, com certeza, trazendo algumas coisas sobre a Bíblia, sobre a fé luterana, sobre a tradição, sobre a história. Quem sabe eu tô aqui para ajudar. Então, um abração, fiquem todos com Deus, até uma próxima, valeu!